amigas e amigos do canal Mil por Hora com Rodrigo Matassi. Hoje é quinta-feira, é dia de vídeo inédito, é dia de TBT. Estamos trazendo mais uma vez um fato marcante, um acontecimento histórico do esporte motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Antes de a gente mergulhar no nosso tema desse vídeo inédito, deixe seu like, curta, compartilhe, ative as notificações do canal, inscreva-se no Mil por Hora com Rodrigo Matassi. Faça parte do nosso clube de membros, é muito importante a sua colaboração, ou deixe o seu valeu demais se você assistir esse vídeo depois da exibição inédita, ou mande Pix para o CPF, que consta aqui na descrição desse vídeo. Toda ajuda é importante para a gente manter vivo o plano aqui de expansão do canal, que está chegando a praticamente 13 mil inscritos, a todos vocês, a todas vocês que nos acompanham desde sempre, desde 4 de dezembro de 2020, o nosso muito obrigado. Olha só, pessoal, 7 de novembro passou, né, tem pouco tempo, e foi um dia especial para a história do automobilismo brasileiro, porque, claro, ninguém poderia prever que em 1994, andando com a Williams como andaria, porque já estava de contrato assinado, que o Ayrton Senna fosse ficar em branco até a tragédia de Imola, do dia 1º de maio, quando o tricampeão mundial desapareceu precoce, prematuro e tragicamente aos 34 anos de idade. Ninguém podia prever que aquilo fosse acontecer. Como disse Niki Lauda, Deus colocou a sua mão na Fórmula 1 por um tempo e naquele dia ou naquele final de semana ele tirou. Isso eu me refiro a 94, evidentemente que a data redonda, 30 anos, logicamente com a Mil por Hora não vai esquecer nem do Senna nem do Berger, e nem eu vou deixar de falar do que eu senti naquele final de semana. Mas nunca é demais lembrar que há 30 anos exatos, o Ayrton Senna punha um fecho de ouro, eu diria, naquela que é, na opinião de muitos e na minha também, a maior temporada da carreira dele na Fórmula 1. Foram 6 campeonatos disputados pela McLaren, equipe pela qual ele conquistou todos os títulos mundiais que ele teve, 88, 90 e 91. Eu diria que, muito até pela inferioridade do equipamento, esse foi um campeonato grandioso do Ayrton, porque a equipe acertou a mão no carro, diferente de 92, quando o motor Honda era bom, mas não o suficiente, e o carro não era competitivo, e mesmo assim o Ayrton tem alguns bons momentos, como a vitória em Monza, ganhar em Mônaco de novo, né, sem deixar o Mansell passar. Tem momentos legais do Senna, mas é uma temporada menor em termos de performance, até porque, quando você analisa o resultado final do Mundial de Pilotos, o Berger não ficou muito longe do Senna, não. No último ano, dos 3 que eles tiveram juntos de McLaren. Porque nos outros 2 o Ayrton foi muito superior ao austríaco. Um claro sinal de que em 92 as coisas não deram certo para o Senna. E em 93, sem a oposição do Berger, também podia ser considerado uma oposição, o Berger estava voltando para a Ferrari, com o Andretti sendo um zero à esquerda, e depois o Hakkinen até mostrando algum talento nas poucas provas que fez, foram 3, na única que ele conseguiu ser mais rápido que o Ayrton em Portugal, ele bateu. E depois nas outras 2 o Senna ganhou, tendo o Hakkinen como colega de pódio numa delas. E é um campeonato incrível do Ayrton, num carro inferior, em 100 cavalos de potência em relação ao Williams Renault. Ele lidera o campeonato até Mônaco, com alguma facilidade, com relativa facilidade, 5 pontos de vantagem para o Prost. E claro que o anão vai virar o jogo quando ganha 4 corridas em sequência. Canadá, França, Grã-Bretanha e Alemanha, aí o Prost praticamente bota a mão na taça. Tem um problema técnico na Hungria, faz o suficiente na Bélgica, atrás do Damon Hill, que o Damon Hill enfileira 3 vitórias seguidas na sua trajetória, as 3 primeiras dele, Hungria, Bélgica e Itália. E aí o título é sacramentado em Portugal. E depois daquilo, o Prost já mais relaxado, o Ayrton mostrou toda a sua categoria, ganhando em Suzuka para delírio dos japoneses que nunca deixaram de admirá-lo, e vencendo em Adelaide. Na despedida dele da McLaren. Foram, salvo engano, 96 grandes prêmios disputados pela equipe de Ron Dennis
então equipe de Ron Dennis, né, de um total de 161 que o Senna disputaria. Praticamente uma vida inteira do Senna na Fórmula 1 em 10 temporadas completas, mais as 3 primeiras etapas de 94. E lembrando que o Senna em 84 não disputou uma prova, o GP de San Marino pela Toleman. Então, acho que era como se alguma coisa tivesse sido rompida, um laço tivesse se partido no meio do caminho. Porque não só o Senna, ele criou esse elo com a Honda até 92, como também com a própria McLaren. Em que pese os métodos pouco ortodoxos do Ron Dennis, de condução da equipe, ou do próprio Ayrton em tentar negociar o contrato dele para ganhar $1 milhão por prova, e depois faturar algo em torno de $25 milhões no campeonato de 93, valorizando mais ainda o passe dele, tentando até de repente jogar para que o Frank desistisse de contratá-lo, mas aí, enfim, o Ayrton Senna esteve para ser piloto da Williams ali naqueles anos 3, 4 vezes. E sempre lealdade à McLaren ele decidia ficar. As coisas começam a mudar quando vem o carro de outro planeta. Aí ele quer correr na equipe 93, o Prost veta. E o Senna decide se vingar de uma forma até mais nobre do que das outras oportunidades em que os dois se defrontaram, inclusive como colegas e rivais. De 88 a 90 tiveram 3 embates, 2 deles muito tristes. E o campeonato de 93 tem algumas humilhações que o Prost sofre, como rodar no Brasil, a pataquada de Donington do Prost, que é uma aula de exibição de pilotagem do Senna. E claro, a inferioridade do equipamento cobra a conta do Ayrton em algum momento da temporada, mas o vice-campeonato era uma questão, eu digo que o Ayrton tinha razão quando ele falava que o segundo colocado é sempre o primeiro perdedor, mas se ele vivo fosse, ele certamente ouviria de muitos de nós que o ano de 93 foi o maior da carreira dele. E talvez não estejamos errados na nossa análise, porque realmente ele é cravejado de brilho aquele campeonato, que terminou em Adelaide da melhor forma possível, com o piloto brasileiro liderando 74, 75 voltas, de um total de 79, só perdendo a ponta quando fez a primeira parada para troca de pneus, e terminando da forma como terminou, com o Glenn Dix mostrando aquela quadriculada cheia de estilo, e depois aquele pódio que vai ficar para sempre, porque o Ayrton reconhece finalmente que a vida dele na Fórmula 1 não tinha sentido sem o Prost, e acho que o Prost também reconheceu que a vida dele na Fórmula 1 não fazia sentido a partir de 88 sem o Senna. Porque todo mundo sabia que era o fim de uma geração. Era o fim do embate de 2 monstros que se desenhava naquele dia 7 de novembro de 93, e numa corrida onde o Prost nem pôde conter o Ayrton, acho que nem queria. Era a despedida dele, não tinha mais nenhum motivo para pensar em ganhar, já era campeão mundial, já tinha anunciado sua aposentadoria, para que pensar em ganhar? E claro, deixou esse gosto para o Senna, que no treino classificatório fez a 62ª pole da carreira, já era o recorde absoluto da marca, até ser superado muito tempo depois, por outros pilotos. Mas o Senna ganha aquela corrida, festeja, se despede de uma bonita forma da McLaren, onde ele era muito querido. Ele ajudou muito a McLaren a se tornar uma organização vencedora, tanto quanto o Prost fizera, quanto o Lauda fizera. Era a sequência de uma época que começou em 82 e estava se acabando. Porque a McLaren experimenta um pequeno período de decadência e volta a ser campeã com o Hakkinen. E depois só volta a ganhar título com o Hamilton. E daí para diante nunca mais. A McLaren hoje é uma pálida sombra do que já foi, mas está fazendo campanhas dignas nos últimos anos na Fórmula 1. Mas aquela história de o Ayrton
ganhar em Adelaide 93 e acabar aquele triunfo se tornando o último de sua carreira, parece Mozart, Beethoven ou algo parecido, se é que a comparação cabe com aqueles maestros, com os compositores de música clássica que sentam ao piano para fazer as suas obras e morrem no meio do caminho. Porque muitos desses compositores clássicos dos anos século XVII, século XVIII, morreu muito cedo porque as doenças não tinham nem antibióticos. No Brasil, morria-se muita gente de tuberculose, até os anos 40. A gripe espanhola dizimou a população mundial, isso eu estou falando, tá? Só para traçar um paralelo. Não estou querendo comparar o Ayrton a nenhuma vítima dessas pandemias. Mas há aqueles monstros sagrados do piano, das artes, que foram cedo demais. E o Ayrton era um esteta do automobilismo, era um artista na arte de guiar, como poucos se viram na história. Não é à toa que todo mundo que o tem em alta conta o chama de chefe. E é muito triste perceber que mesmo tanto tempo depois de tudo que ele construiu como piloto de competição, existe uma geração de fãs e de gente dentro da Fórmula 1 que quer invisibilizar os títulos do Senna. Que quer que a gente esqueça de Stewart, que esqueça de Ascari, esqueça de Fangio, de Piquet, de Stirling Moss, de Ronnie Peterson, de Gilles Villeneuve. Para quê? Para falar de Verstappen? Isso não existe. Falar do Schumacher e do Hamilton, tudo bem, porque pertenceram a uma outra estirpe dos últimos 30 anos. Mas invisibilizar a Senna para valorizar Verstappen, olha, é demais para minha cabeça. E isso vem logo de uma escuderia, de uma organização, de uma empresa que nem é fabricante de carro, que nunca teve muita identidade, sempre foi vinculada ao esporte radical, que tinha uma imagem de simpatia quando entrou na Fórmula 1 comprando a Jaguar, da Ford, e se transformou numa equipe meramente antipática que é a Red Bull. Então, tem muita culpa nisso o seu Helmut Marko e o seu Christian Horner. E isso eu não estou falando da boca para fora não, porque é um projeto. Existe esse projeto de tentar invisibilizar, tentar inviabilizar os feitos do Ayrton Senna ou deixá-los numa prateleira menor em comparação ao Verstappen. Cada época tem o seu valor. E não é porque o Senna pertenceu a uma outra geração que a gente vai desvalorizá-lo. Em prol do Alonso, em prol do Verstappen, em prol do Schumacher, em prol do Hamilton, ou de quem quer que seja. Ou do Zé das Couves, ou do Lando Norris, ou do George Russell, de Bambalas, Arimateias e Zambuangas da vida. Não pode ser dessa forma. Os feitos do Ayrton não podem ser esquecidos. O Ayrton Senna não pode ser esquecido. Claro, existia um exagero, talvez, uma santificação exagerada, quem sabe, uma dicotomia muito grande, o bem e o mal, o melhor e o pior, o feio e o bonito, com certeza, porque sempre o Prost era o feio, sempre o Prost era o mal, sempre o Prost era o vilão, mas o Ayrton não era mocinho o tempo todo. E todo mundo sabe disso. Óbvio que a imprensa criou essa aura do Senna. E talvez errado não estivesse. Talvez eu esteja errado. Mas o tempo está aí para mostrar que o que é do homem o bicho não come. E o que o Senna fez não vai se apagar. Como o que Fangio fez não se apaga. Como o que Lauda fez não se apaga. Até o Prost, com todos os defeitos que dizem que ele tem, também não vai apagar. Foi um grande rival do Ayrton. Aceitem que aquela geração dos anos 80 talvez tenha sido a maior da história da Fórmula 1, de grandes campeões. Piquet, Prost e Senna. E o Mansell numa escala um pouco mais abaixo, mas igualmente merecedor de pertencer à prateleira de grandes nomes da história da Fórmula 1, em que pese ter demorado tanto para chegar ao título mundial.
mas batalhou para isso. Então não dá para tirar o mérito do Mansell. Assim como também não queremos que se tire nunca se apague da memória do fã o mérito do Senna. Especialmente num ano em que ele não tinha um equipamento de ponta, ele enfileira 5 vitórias, algumas delas inesquecíveis. Brasil, Donington e Mônaco estão fácil no patamar de algumas das 10 maiores vitórias das 41 que o Senna conquistou na Fórmula 1. E Adelaide teve aquele sabor, né, de acabar sendo a última, de ter sido a última. E quis o destino que Tina Turner estivesse no mesmo fim de semana lá. O Ayrton adorava a música The Best e parece que ela tinha sido feita à feição para o Senna. You're simply the best, better than you all the rest. Acho que é mais ou menos isso. O verso, né, uma das partes do refrão da música, que a Tina, já também no andar de cima, cantava brilhantemente. E o Ayrton foi saudado por ela no palco. Adriane Galisteu estava com o Ayrton. Então foi um momento especial. Acho que o Ayrton vivia um momento especial da vida, da carreira, da sua trajetória. Acho que projetava uma Williams vencedora e talvez ganhasse o campeonato de 94. E daí sim iria para a Ferrari para encerrar a sua carreira, que eu acho que era o grande sonho do Senna, era ser piloto da Ferrari. Ele não cumpriu esse sonho, como também não cumpriu ser piloto da Williams. Mas deixou sua marca histórica na McLaren, equipe pela qual conquistou, se não me falhem as contas, 35 de suas 41 vitórias. É muita coisa. Então tem que ser aí exaltado tudo que o Ayrton Senna da Silva conquistou e fez a bordo de um carro que, se não era dos melhores, lhe proporcionou, e digo isso outra vez sem medo de errar, a maior temporada de sua vida e a última vitória de sua brilhante carreira, que aconteceu há 30 anos, num dia 7 de novembro, em 1993. Gente, em 2024, 30 anos da perda monumental de Ayrton Senna, talvez a mais chorada da história desse país. Mais do que Pelé, mais do que Tancredo Neves, mais do que qualquer ser humano que eu tenha visto. Mais do que Juscelino, que também dizem que foi uma perda muito chorada, a ponto de o Ernesto Geisel, que era o presidente da República na época, República entre aspas, né, dizer, tanto rezei a Deus para que esse homem não morresse no meu governo. Sabe-se lá o que aconteceu para Juscelino ter morrido na forma como morreu em setembro de 76. Mas enfim, isso não pertence a esse papo, mas assim, em matéria de comparação, sei lá, Roberto Carlos, talvez seja uma comoção grande, nem Pelé foi tanto. Cenas que extrapolou tudo. E acho que foi por isso que as pessoas se sentiram tão órfãs de um grande campeão das pistas. O TBT volta na próxima quinta-feira e nessa sexta-feira você acompanha mais um vídeo inédito da série Minis com História. Tchau, pessoal!